Olá pessoal, aqui é a professora Cíntia. Na última aula a gente começou a estudar então a segunda lei de Mendel e o exemplo que eu utilizei foi a união do gene que determinava o sistema ABO com o gene do fator RH. Lembram que eles expressam substâncias diferentes, tá? E que são independentes entre si, tá? Hoje a gente vai estudar, também vai continuar estudando a segunda lei de Mendel, só que agora casos que envolvem interação gênica. E o que isso quer dizer? É quando você tem dois genes ou mais que determinam para a mesma característica, tá? Lembrando que esses genes eles estão localizados em pares de cromossomos homólogos diferentes, tá? Se você ainda tem alguma dúvida com relação a cromossomos homólogos diferentes, então aconselho assistir a aula passada, tá? Ou entrar em contato comigo por e-mail. Então, existem na natureza vários exemplos, vários casos que utilizam dois ou mais genes para determinar a mesma característica. O que a gente vai estudar hoje, como exemplo, é a cor de plumagem de periquitos, tá? Na natureza existem 4 fenótipos, tá? 4 tipos de fenótipos, ou seja, a cor dos periquitos: o verde, o azul, o amarelo e o branco. Sendo que o verde nada mais é que a união desse pigmento azul com o pigmento amarelo. Os dois unidos formam essa característica verde. E os passarinhos branquinhos, eles não apresentam nenhum pigmento, nenhum azul e nenhum amarelo. Então, a cor da plumagem de periquitos, ele é determinado por dois genes. Vamos dizer que o gene A, tá? Então, quem tem o alelo dominante, A maiúsculo, produz o pigmento azul, tá? No caso desses dois aqui, ó. Quem tem só os alelos recessivos, dois Azinhos minúsculos, não produz o pigmento azul, que é o caso desses aqui, ó. E existe também neles um outro gene, o gene B, tá? Quem tem o alelo dominante, B maiúsculo, produz o pigmento amarelo, que agora é no caso desse e esse, tá? Quem tem os dois alelos recessivos Bzinho, Bzinho, não produz o pigmento amarelo, tá? Que é no caso desse e esse, tá? E a combinação que existe entre eles é que determina essa variedade de cores. Então, vamos analisar os possíveis genótipos correspondentes a cada um desses fenótipos. Lembrando que fenótipo é a característica que a gente observa no indivíduo. E os genótipos são os alelos envolvidos, tá? Aqui, ó. O periquito verde, ele tem que ter pelo menos um alelo dominante de cada gene, do gene A e do gene B. Tem que ter pelo menos um dominante. Pode ser todos dominantes? Pode, mas basta um para ele expressar, então, o pigmento azul, e aqui um dominante para ele expressar o pigmento amarelo. Aqui eu posso representar com essa lacuna aqui, que eu posso preencher com A maiúsculo ou A minúsculo aqui. Aqui B maiúsculo ou B minúsculo. Ou também tem essa tabelinha aqui, ó, que nada mais é do que representa isso, os 4 possíveis genótipos que representam esse indivíduo verde. Lembrando que basta ter um alelo dominante A maiúsculo, um alelo dominante B maiúsculo, para ele ter essa cor. Então, esse indivíduo, ele produz o pigmento azul e o pigmento amarelo. E os periquitos azuis? Os periquitos azuis, ele tem um alelo pelo menos dominante do gene A, mas do gene B, ele obrigatoriamente tem que ser recessivo, B minúsculo, B minúsculo. Então, os dois possíveis genótipos que representam isso pode ser A maiúsculo, Bzinho, Bzinho. A maiúsculo, A minúsculo, Bzinho, Bzinho, tá? Esse indivíduo produz apenas o pigmento azul, ele não produz o amarelo. Já no caso dos periquitos amarelos,
ele não produz o pigmento azul. Então, obrigatoriamente, ele tem que ser recessivo para o gene A. Tem que ter 2 recessivos do gene A. E tem que ter pelo menos um alelo dominante do gene B. Então, um B maiúsculo aqui. Os possíveis genótipos que representam isso pode ser A minúsculo, B maiúsculo, B maiúsculo. A minúsculo, B maiúsculo, B minúsculo, tá? Veja que esse indivíduo só produz o pigmento amarelo, não produz o pigmento azul. Ah, professora, e o passarinho branco? O passarinho branco, ele é duplo recessivo. Veja aqui, ó, aqui são recessivos e aqui são recessivos, tá? Ele não apresenta nenhum alelo dominante, tá? E assim, ele não produz nenhum pigmento, nenhum azul e nenhum amarelo. Professora, se eu tiver um casal de periquitos verdes, macho e uma fêmea, e eu cruzar eles, será que pode nascer filhotes de cores diferentes? A resposta é sim, pode nascer filhotes com cores diferentes de verde, desde que eles sejam heterozigotos. O que é heterozigotos? Que tem um alelo dominante e um alelo recessivo, tá? Assim, dá para fazer uma combinação e ter variedades na cor da plumagem, né, dos filhotes. Vamos fazer esse cruzamento, então, de um macho heterozigoto com uma fêmea heterozigota. Aí a gente, então, monta aquele quadro clássico, né, de Pinet, ou também chamado de chiqueirinho, né? E aqui a gente coloca, então, os gametas possíveis do macho. Lembrando que a gente só pode pegar um alelo desse par e um alelo desse. Só que a gente pode fazer combinações diferentes. Lembra? A gente pode pegar esse A maiúsculo com o B maiúsculo. Ou pegar o A maiúsculo com o B minúsculo. E essas possibilidades a gente vai colocando aqui no quadro, ó. A maiúsculo, B maiúsculo. A maiúsculo, B minúsculo. Agora, o Azinho com B maiúsculo, a gente põe aqui. E o Azinho com B minúsculo, a gente põe aqui em seguida. A mesma coisa agora a gente vai fazer com o genótipo da fêmea. A gente vai colocar aqui e fazer a distribuição. Veja que esses dois genótipos, do macho e da fêmea, são iguais. Logo, os gametas vão ser iguais do macho. E é só a gente colocar aqui. Tem que colocar todos? Tem que colocar sim, para vocês depois não se perder, tá? Veja que são diferentes entre si, ó. Eles são diferentes, então precisa pôr. Aí aqui a gente vai ver que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 combinações diferentes que pode ocorrer. Aí você faz a união desses gametas com esses gametas e preenche a primeira coluna. Aí você vai ter isso daqui. Então, você vai ter aqui um A maiúsculo, aqui A maiúsculo. B maiúsculo, B maiúsculo. Aqui, ó, A maiúsculo com A maiúsculo. B maiúsculo com B minúsculo, tá? Professora, eu posso colocar o B minúsculo antes do maiúsculo? Por padrão, a gente coloca sempre o maiúsculo na frente, tá? Porque isso facilita muito na hora de a gente enxergar o resultado, tá? Padronize sim. Aí você faz a mesma coisa com a segunda coluna. Faz essa combinação, isto mais isso, e coloca aqui. E vai preenchendo. A mesma coisa na terceira coluna. Então, isto mais isto dá isto. Isto mais isto dá isto, tá? E assim, consequentemente, a gente vai ter a terceira coluna. E a última coluna é a união disso com isso, tá? Agora que a gente já preencheu todo esse quadro aqui de possibilidades de filhotes que podem nascer, a gente tem que descobrir se ele é verde, azul ou amarelo. Aí a gente retoma aquele quadro, o slide anterior, que a gente descreveu quais as possibilidades de genótipos e qual a cor que pode nascer. Lembrando que todo mundo que tiver um alelo dominante do gene A e um alelo dominante do gene B vai ser verde. Então, se eu olhar aqui, ó, essa coluna, todos vão ser verdinhos,
tá? Agora a gente olha a segunda coluna. Esse daqui vai ser verdinho, porque tem dominante aqui, mas veja aqui, ó, esse segundo aqui, ó, só tem dominante aqui, mas aqui é recessivo. Logo, esse passarinho aqui tem chance de nascer azul, tá? Aí você vão tentando descobrir. Aqui, ó, dominante, então é verde. Dominante e só recessivo, então azul. Aí faz a mesma coisa para a terceira coluna. Aí vocês descobrem que aqui, ó, só tem recessivos e aqui tem dominante. Logo vai ser amarelo, tá? Esse daqui. E a mesma coisa com esse. E aí vocês fazem isso para a última coluna também e vão descobrir que esse último aqui, ó, ele é o duplo recessivo, tá? Então ele vai ser branquinho. Agora a gente consegue determinar qual é a porcentagem dos possíveis filhotes, tá? A gente vai contar aqui, ó, quantos verdes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É 9 possibilidades de 16 ao total. Quantos azuis podem nascer? 1, 2, 3. 3 de 16 possibilidades. Amarelo. 1, 2, 3. 3 de 16. E azul, opa, desculpa, aqui, gente, é branco. Eu escrevi errado. Branco, apenas uma possibilidade de 16. Veja que ele pode ser considerado mais raro, mais difícil, mas existe ainda uma chance de nascer branquinho, tá? Mas, professora, aí a resposta seria essa daqui. 9, 16 verde, 3, 16 azul, 3, 16 amarelo e 1, 16 branco, tá? Vocês podem depois converter isso em porcentagem. Mas e se no vestibular me perguntar qual que é a probabilidade de nascer azul ou amarelo? Só perguntar dessas duas cores e não das demais cores. Baseado nesse resultado, vocês têm que fazer também esse quadro, tá? Para descobrir as porcentagens, as probabilidades. E você vai pegar, então, a probabilidade do azul e do amarelo. E vai somar, porque ele pode ser azul ou amarelo. Você vai somar essas duas frações. 9, 16 mais 9 sobre 16, que equivale a 6 por 16. Lembrando que você só soma os de cima, porque os de baixo é igual. Então, é 9 sobre 16, que equivale a 37,5%, tá? Espero que esteja claro a minha explicação. E agora vamos partir para a tarefa.